Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje nós iremos ler a Parashá 47, Parashá de nome Re'eh. Eu sou Esther e nós iremos iniciar agora a leitura. O pior dos pecados. Todos os ídolos devem ser destruídos. É o que esta Parashá conta. Seja de pedra ou madeira, de ouro ou de prata. Um Mesit será julgado pelo Beit Din, e uma Ir Ha-Nidahat destruída até o fim. Você poderia perguntar, por que Hashem acha adequado dar tantas leis contra a idolatria e contra quem segue este caminho errado? Hashem criou todos os homens para servir a ele somente. Quem serve a deuses de madeira ou pedra, esta verdade não sente. Quem diz que o mundo não foi criado pelo Todo-Poderoso, não tem consciência. Age de um modo que contradiz todo o propósito de sua existência. Portanto, fica longe da idolatria o homem que tem inteligência. Moshe ensina mitzvot. Nas últimas 3 parashiot, Moshe ordenou aos judeus escutarem Hashem. Agora ele começou a ensinar novas mitzvot. Ele também repetiu algumas mitzvot e acrescentou dinim, leis. Há mais de 50 mitzvot nesta parashá. Se você quiser conhecer todas elas, deve estudá-las no Humash. Nós aqui explicaremos apenas alguma delas. Retirar todos os ídolos de Eretz Israel. Moshe disse, Eretz Canã está repleta de imagens e outros objetos de idolatria. As nações da terra construíram imagens em todas as montanhas e colinas. Há ídolos debaixo de cada árvore. Elas construíram templos, altares e matzevot, pedras para a idolatria. Também plantaram asherot, árvores que consideravam sagradas. Sua primeira mitzvah ao entrar em Eretz Canã será destruir todos os ídolos e objetos de idolatria. Vocês devem se livrar de todos eles da maneira que desejarem, quebrando-os, esmagando-os ou queimando-os. Não demorem, destruam os ídolos imediatamente. Nenhum traço deles deve permanecer. Se uma cidade tiver o nome de um ídolo, mudem seu nome. Coloquem um novo nome que demonstre a inutilidade do ídolo. A mitzvah de destruir ídolos se aplica a todas as gerações. Os reis judeus, que eram tzadikim, limpavam a terra das imagens que os prévios reis perversos haviam construído. É também uma mitzvah destruir os ídolos fora de Eretz Israel. No entanto, um judeu não precisa destruir as imagens de seu vizinho não-judeu. A mitzvah é mais estrita em Eretz Israel, visto que ela é a terra mais sagrada do mundo. Em Eretz Israel, todo rei judeu é obrigado a procurar por ídolos e se certificar de que a terra está completamente livre de todos os traços de idolatria. Pouco antes de Pessah, nós procuramos e destruímos o Hametz. Assim também devemos buscar e acabar com todos os ídolos em Eretz Israel. Eretz Israel é o lugar onde repousa a Shekhinah. É como o palácio de um rei. Um servo ousaria erigir uma estátua do inimigo do rei dentro do palácio? Construir um ídolo em Eretz Israel é exatamente a mesma coisa. Não poderia haver crime pior. Todo aquele que tiver poder para isto deve fazer de tudo para destruir ídolos e imagens. Onde os sacrifícios podem ser oferecidos? Moshe continuou, vocês não poderão erguer altares e oferecer korbanot para Hashem em qualquer lugar de Eretz Israel, mesmo que vocês não sirvam a ídolos.
Assim que se estabelecerem em Eretz Israel, Hashem fixará um lugar para ele. Este será o Beit Hamikdash, para onde vocês levarão as suas oferendas. Somente os Kohanim poderão queimá-las. Agora eu irei descrever a vocês um quadro onde os judeus trouxeram Korbanot desde a época de Moshe. Existe a localização do Mishkan, existe o número de anos e os judeus que tinham permissão de oferecer fora do Mishkan. Localização do Mishkan. Andando pelo deserto, o número de anos quase 40. Judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan? Não. Localização do Mishkan. Gilgal, a primeira parada em Eretz Canã. Número de anos, 14. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan? Sim. Localização do Mishkan. Shiló. Número de anos, 369. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan? Não. Localização do Mishkan. 9. Número de anos, 13. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan? Sim. Givon, a localização do Mishkan. O número de anos, 44. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan ali? Sim. Localização do Mishkan. O primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém. O número de anos de 410. Os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan nesse período. A partir deste momento, ficou proibido oferecer Korbanot fora do Beit HaMikdash. Fim da ilustração. Porque, às vezes, os judeus tinham permissão de oferecer fora do Mishkan? A Torá não nos fala. Possivelmente, enquanto o Mishkan estava em Gilgal, Hashem considerava que os judeus estavam ocupados demais para viajar até lá, visto que era a época de conquistar e distribuir a terra. Viajar era perigoso. Oferecer sacrifícios para fora do Mishkan também foi permitido enquanto o Mishkan ficou em Gilgal, Nove e Givon, já que ele permaneceu nestes lugares por pouco tempo. Por outro lado, durante o período em que ficou em Shiló, isto era proibido, visto que Shiló era mais permanente, similar ao Beit HaMikdash. Quando todos os nossos Korbanot são trazidos para um único lugar, isto nos ajuda a acreditar em um só Hashem. Isto força os judeus a visitarem o Mishkan ou Beit HaMikdash, o que ajuda a aumentar o seu temor a Hashem. Visitantes ali também viam milagres, que fortaleciam a sua emuná. Os judeus trazem os seus Korbanot para Yom Tov e o Maaseh Sheni, de seus frutos para Jerusalém. Nossos sábios nos contam milagres no Beit HaMikdash. Eis aqui alguns dos milagres que aconteciam no Beit HaMikdash. Todas as noites, os Kohanim queimavam o restante da carne e gordura dos Korbanot do Mishbeach. Algumas vezes havia muito o que queimar. Restos de carne ficavam no Mishbeach por 2 ou 3 dias sem refrigeração. Normalmente, se mantermos a carne à temperatura ambiente por apenas um dia, ela já começa a estragar. A carne no Mishbeach miraculosamente permanecia fresca. Todos os Korbanot eram abatidos na Azará, o pátio do Beit HaMikdash, que ficava do lado de fora. Poderíamos esperar uma aglomeração de moscas ao redor das mesas, repletas de carne, ossos e sangue. Mas a Azará era tão sagrada que nenhuma única mosca se aproximou dele. A chuva nunca apagava o fogo do Mishbeach de cobre no pátio. Nem o vento afetava o pilar de fumaça que se erguia do fogo do Mishbeach. Em vez disso,
A fumaça ia reta para o céu. A Azará estava sempre muito lotada quando os judeus se reuniam para rezar. Não havia 1 milímetro sequer de espaço livre. Em vez de se curvarem, como fazemos hoje durante a reza, os judeus da época do Beit HaMikdash se deitavam no chão, esticando seus braços e pernas. Como havia espaço para todos, um milagre acontecia. A Azará se expandia. Todos tinham espaço suficiente para se prostrarem no chão. Você se lembra do milagre do Lechem Rapaim? Você se lembra do milagre do Lechem Rapanim? Estes eram filões de pão colocados sobre o shulchan todo o Shabat. Eles sempre permaneciam frescos e quentes até o Shabat seguinte, quando eram substituídos. Os Kohanim costumavam erguê-los e mostrá-los aos judeus que vinham ao Beit HaMikdash. Vejam o quanto Hashem ama vocês, eles diziam. Ele faz milagres para vocês. Judeus não podem comer sangue. Moshe já havia dito aos judeus que eles estavam proibidos de comer sangue. Agora ele os advertia. Sejam muito rigorosos com essa mitzvah. Não escutem o seu Yetzer Hará se ele tentar persuadi-los a comer sangue. Parece estranho os judeus precisarem de outro lembrete para não cometer este pecado. Porque um judeu desejaria comer sangue? Os egípcios costumavam matar animais e ingerir seu sangue. Eles convidavam os Shedim, demônios, para se juntar a eles. Esta era uma maneira de adorar os Shedim. Depois de comer o sangue, as pessoas conseguiam predizer o futuro. Quando Bnei Israel viviam no Egito, eles também copiavam esta prática abominável. Assim, junto com as suas outras advertências contra a idolatria, Moshe repetiu que os judeus eram estritamente proibidos de ingerir sangue, matar animais e pássaros de acordo com as leis da Torá. Hashem ordenou: existe apenas uma única maneira kasher de abater um animal para consumi-lo, e é fazendo um corte em sua garganta. Hashem ensinou a Moshe o lugar exato aonde o corte deve ser feito. Hashem também acrescentou outros dinim, leis. Um shochet é um judeu que abate animais de acordo com a lei da Torá. Ele deve conhecer os dinim muito bem. Deve checar a sua faca antes de fazer o abate, de modo que este transcorra facilmente. O que acontece se o shochet esquecer de verificar a sua faca? Se a lâmina da faca tiver uma falha, o animal abatido não é kasher. Um animal morto, que não foi abatido de acordo com a halachá, a lei judaica, ele não pode ser comido. Ser um shochet é um trabalho que exige responsabilidade. A melhor maneira de alguém se assegurar de estar comendo carne e frango kasher é conhecer o shochet pessoalmente. Se isso não for possível, por exemplo, quando uma companhia emprega vários shochatim, devemos descobrir se todos eles são pessoas honestas e tementes a Deus, que conhecem bem todos os dinim. Porque os animais que comemos devem ser abatidos desta maneira especial? Hashem não nos disse o motivo. Tal lei é conhecida como Hok. No entanto, nós temos algumas explicações. A Shechitá faz com que uma grande quantidade de sangue saia do animal. Esta mitzvah nos ajuda a evitar a ingestão de sangue. O abate conforme a Torá é misericordioso e indolor. Hashem não quer que o animal sinta dor. Ao cumprir a mitzvah, porque Hashem assim ordenou, nos tornamos mais sagrados e nossas almas ficam mais próximas a dele. O falso profeta.
Devemos obedecer um Navi de Hashem. Moshe advertiu: não escutem um falso profeta. Como sabemos quem é um falso profeta? 1. Alguém que afirma que um ídolo falou com ele é um falso profeta. Não devemos ter nada a ver com ele. Um Beit Din deve condená-lo à morte. 2. Um profeta que declara que Hashem nos ordenou parar de cumprir alguma mitzvah para sempre é falso. Ele poderia nos dizer: realizei um milagre para provar que Hashem realmente falou comigo. Vejam esta árvore. Ela começará a andar. E se a árvore de fato se mexer e andar para frente e para trás, devemos acreditar neste profeta? A Torá diz não. Moshe preveniu os judeus: não se impressionem com os milagres de um falso Navi. Este é um teste de Hashem. Se vocês não seguirem o falso Navi, vocês mostrarão que realmente amam Hashem. Na época do Tanar, os judeus tinham que ser muito cuidadosos para não dar ouvidos aos falsos profetas. Fim da leitura do pequeno Midrash Diz para Share'e, referente ao ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom a todos.